Mensagem do céu. Os nós, meus amados, vamos tirar os nós. Eu me comprometi com vocês ontem, com as pessoas que estão lá no aconselhamento, não é, que estão pedindo, perguntando, não é, sobre esse tema perdão. Na verdade, nós já estamos 3 dias tratando dessa questão do perdão, não é? E o que eu compreendi das dúvidas de vocês é que vocês não têm uma compreensão clara do que é perdão, não é? Queridos, perdão só se dá quando alguém deve. Vocês conseguem compreender isso? O perdão só é oferecido para alguém que tem uma dívida. Vocês conseguem entender isso? Essa dívida pode ser moral, espiritual e física. Então, vamos compreender de uma maneira bastante clara, que eu acredito que vai fazer parte da sua vidinha, do seu contexto mental, racional, porque senão como é que você vai exercer uma coisa que você nem sabe do que se trata? Então vamos lá. Vamos tratar o perdão na compreensão de que o perdão somente pode ser oferecido para alguém endividado. Vamos tratar da questão financeira. Vamos tratar de uma dívida. Alguém foi até lá no banco, vamos supor, não é? Fez lá um empréstimo, uma dívida grande lá, e aí o que aconteceu? Ela ficou completamente endividada, e aconteceram um zilhão de coisas ali em relação àquele contexto, e o banco executou. O banco executou. O que o banco quer dizer quando ele executou? O banco não perdoou. Tudo bem, queridos? O banco não perdoou. Ficou claro isso, queridos? O banco não perdoou. Quando o banco não perdoa, ele vai querer confiscar o que quer que esteja no nome da pessoa. Ele vai lá fazer um processo jurídico, vai dizer, olha, eu fui lesado nisso aqui, a pessoa se comprometeu em pagar e não pagou, e agora eu quero os bens dela. Então, o que vai ser feito? O juiz determina que os bens sejam apreendidos para que possa ser executado o pagamento daquela dívida. Ficou claro isso para vocês, queridos? Vocês entendem que se não há perdão, tem de pagar? Deu para vocês compreenderem isso? Não há perdão, tem de pagar, tudo bem? Agora vamos supor que a dívida você tinha com um amigo seu muito chegado, que conhecia mais a sua vida, porque as instituições financeiras são frias, são austeras, são distantes. Elas, nos Estados Unidos, elas têm tomado a casa de milhares de pessoas crentes no Mashiach, não é? Então, vamos agora tratar, mesmo conhecendo todo o contexto econômico e tudo mais, elas continuam sendo instituições completamente alienadas de sentimento para com o ser humano. Agora, vamos supor que a sua dívida é com um ser humano, não com uma instituição, mas uma pessoa da sua confiança. Você tem uma pessoa que é da sua confiança, que você pediu um dinheiro emprestado e ela está vendo a tua situação. Ela está vendo o que você está fazendo. Essa pessoa pode tomar 2 posições com você. Tudo bem? Ela pode tomar uma posição com você de dizer assim, olha, esquece isso, tua dívida está perdoada para comigo. Houve perdão da tua vida. Você não tem mais que se preocupar em pagar isto para mim. Eu estou perdoando a sua dívida. Tudo bem? Ou ela pode dizer, não tem problema, mais tarde, quando você tiver o recurso, você me paga. Não importa quando. Eu estou procurando explicar na sabedoria de Adonai, queridos, para vocês entenderem o que é o perdão, em nome de Yeshua HaMashiach. Porque se vocês não souberem o que é perdoar, vocês não vão saber exercer também perdão. Vocês vão se enganar que vocês estão perdoando. E vocês também não estão. Não é? Na primeira situação vai passar na cara do outro tudo aquilo que ele fez. Tá bom, queridos? Então, isso também não é perdoar. A pessoa falou, olha, eu perdoo a sua dívida, e depois ela pega e numa outra situação ela fala, o que você ficou me devendo aí? Então ela não perdoou. Ela guardou aquilo como instrumento de coerção. Não é um instrumento de uma arma para lutar contra a sua vida no momento oportuno. Então, nós temos essa questão financeira. Ficou claro para vocês o que é o perdão financeiro, o perdão da dívida? Ficou bem claro. Eu acredito que quando se trata de finança, todo mundo entende, né, queridos? Acho que quando se trata de finança, vocês não gostariam de ter o perdão financeiro aí? Dessas organizações, dessas compras em 36 vezes sem juros, de tudo isso daí? Das operadoras telefônicas, vocês gostariam de ter o perdão, não é? Pois é, queridos. Eu acredito que muitas pessoas ficaram endividadas, não por
desejo próprio, mas por ocasião, porém, estão nas mãos de instituições completamente desprovidas de sentimento, tá bom, queridos? Então, agora nós vamos partir para um pouquinho avançado, um pensamento mais avançado sobre o perdão, tá bom, queridos? Vamos avançar um pouquinho mais sobre o perdão. Vamos lá. Eu peguei o carro emprestado de uma pessoa, eu não tenho recursos financeiros, eu bati esse carro, tá bom? Agora eu saí do pensamento superficial e já estou indo para algo físico, porque eu vejo os recursos financeiros apenas como numéricos, queridos. Eu não acredito no dinheiro, eu já falei para vocês aqui e não perder o contexto disso aqui. Então, olha só, eu peguei o carro emprestado de uma pessoa, eu não tenho recursos, eu fui socorrer alguém da minha família, eu bati o carro dessa pessoa, tudo bem? Essa pessoa já fui para uma coisa material, eu já falei para vocês, como eu não creio no dinheiro, não é? Eu já falei para vocês que antigamente o soldo, o pagamento das pessoas chamava-se, justamente hoje chama-se salário, porque veio do sal, queridos, o sal que dava na praia, que todo mundo podia pegar, como ninguém sabia, eles davam em torno de 1 quilo de sal para as pessoas, depois as pessoas descobriram que dava na praia, não é? E aí não podia mais usar o sistema de sal como pagamento. Hoje em dia, a gente é pago com casca de árvore, não é, queridos? E ainda dizem para você que o dinheiro não dá em árvore. Já tentaram fazer de plástico e não deu certo, não é, queridos? Tem de ser papel mesmo, tem de tirar o ânimas, não é? A força de vida de um elemento vivo, não adianta tentar fazer isso com algo que não foi vivo. Tá bom, amados? Então é bem complexo lidar com o contexto espiritual para que esse mundo funcione. O adversário faz isso muito bem. Então, queridos, sair do financeiro por ser para mim subjetivo, completamente subjetivo, não é? O dinheiro é muito complexo de eu explicar isso para você, mas ele é uma questão subjetiva. E vou agora para algo que é físico, que você pode tocar, um carro. Bati o carro da pessoa, não tenho condições, eu chego para a pessoa desesperada lá e falo, meu querido, eu não tenho como pagar. A pessoa está muito aborrecida, é um instrumento de trabalho dela, é um instrumento do uso da família. Essa pessoa pode tomar 2 posições comigo. Ela pode me perdoar, falar, esquece disso. E aí eu vou perguntar para você, você vai conseguir pedir emprestado o carro de novo para essa pessoa? Ou você acha que essa pessoa vai te emprestar o carro se você pedir? Queridos, eu estou tentando explicar para vocês o que é perdão. Ele perdoou a dívida, está perdoada a dívida, porém está retida a minha confiança acerca de você utilizar algo que eu te empreste. Eu perdoei a sua dívida e você não vai pagar o conserto do veículo, mas a minha confiança em você, essa aqui eu não posso liberar novamente, acerca do veículo. Não é? Aí o que você pode fazer? Investir a sua vida para reconquistar a confiança dessa pessoa. Será que eu consegui explicar para vocês, queridos? Será que eu, pelo menos assim, com algo subjetivo e com algo objetivo, será que eu consegui explicar para vocês que até para o perdão existem várias, por exemplo, a pessoa que bateu o carro, ela tem de ter perdão de 2 coisas, do prejuízo financeiro e da confiança restaurada. Vocês conseguiram compreender que o perdão aqui não é um perdão em todas as esferas que a situação exigia? Quando é financeiro, o problema é só financeiro, é subjetivo. Mas quando se tratou de um bem material, vocês perceberam que mudou? Tem mais, além do prejuízo financeiro, existiu o pecado contra a confiança? E esse pecado contra a confiança vai ser cruel de você conseguir pagar de volta para resgatar e restituir? Você compreendeu, querido? Você restaurar e você restituir. Agora eu vou para um terceiro exemplo de perdão. Terceiro exemplo de perdão. Aquele pai que deixou a criança no banco de trás do carro e a criança morreu. Ele esqueceu, ele levava a criança para a creche, ele amava aquele filho com todo o coração dele, ele amava aquela criança. E na loucura dessa correria do mundo, não estou justificando a vida desse homem, que ele foi irresponsável, ele foi lá e cometeu um crime contra o filho dele. Queridos, ele pode até ter o perdão da esposa, mas ele vai ser autuado pela legislação em vigor, por causa da lei em relação ao incapaz, ou seja, da criança que não podia sair do veículo para evitar a sua própria morte. Era um incapaz de se salvar. Vocês conseguem compreender que agora o pecado dele
O pecado dele não foi só contra a esposa, contra o filho morto, mas foi um crime social que exige um perdão jurídico. Não apenas, a coisa começa a ficar mais grave. Vocês compreenderam que existe pecadinho e pecadão? O que te ensinaram de que pecado é tudo igual é mentira? Porque o pecado contra o corpo, todo pecado é fora do corpo, mas o pecado contra o corpo é diferente, queridos. Vocês conseguem entender o que as Escrituras dizem? São coisas diferentes. Esse caso, infelizmente, embora não tenha sido um pecado sexual, mas foi um pecado contra o corpo de uma pessoa incapaz de se defender, um filho. Vocês acham que esse homem, queridos, acordou de manhã falando, que legal, esse é o dia para eu matar meu filho, queridos? Vocês acham no seu coraçãozinho que esse homem, eu não sei o que estava na cabeça dele, quais as cobranças do trabalho, que cada vez são mais latentes na vida do ser humano, mas, queridos, ele estava a 1000 por hora, não é? Então eu queria que vocês compreendessem que existe diferença de pecado e pecado. Há pecado que eu cometo contra uma instituição, há pecado que eu cometo contra o meu próximo e eu posso estar envolvendo bens com isso, e há pecado que eu cometo não somente contra o meu próximo, contra vidas pelas quais eu sou responsável, uma série de questões, e a coisa fica cada vez maior. Deu para você compreender isso, queridos? Então eu vou explicar para você o que o Eterno requer daqueles que o temem. E se isso fosse praticado, as pessoas hoje viveriam em unidade. Vamos lá? Olha só, vamos ler, presta atenção em nome de Yeshua. Eu li esse texto ontem, mas ninguém entendeu, queridos, pelo menos os que me procuraram. Então eu estou aqui de novo lendo o mesmo texto. Matitiahu, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critérios que você julgar, você vai ser julgado, e na medida com que você medir, também vão medir você. Vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar a trave do argueiro do olho do teu irmão. Queridos, aqui está dizendo que a gente não pode aconselhar as pessoas, temos de cuidar da nossa própria vida? Não, queridos. Aqui está dizendo, tem uma vida espiritual de uma tal maneira que você possa ser útil para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque se você não for uma pessoa digna de confiança, uma luz na vida das pessoas, elas não vão ser curadas por mim. O Eterno precisa de tiradores de argueiro, de farpa, queridos. O Eterno é ao contrário do que você entendeu que eu falei, meus amados, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós temos de cuidar da nossa vida a tal ponto que nós vamos amar as pessoas de uma tal maneira, e tudo que elas nos fizerem não vai haver julgamento sobre nossas vidas, de tal modo que aquilo que você falar é digno de confiança, e você vai poder ser útil para que aquela pessoa tenha a farpinha que ela tem, o espinho que ela tem dentro do olho possa ser removido. Queridos, aqui não está dito que não é para a gente cuidar dos outros, amados. Não está. Senão meu trabalho de aconselhamento então seria uma blasfêmia. Como é que eu posso tirar a trave dos olhos das pessoas, o argueiro dos olhos das pessoas, se eu não tiver os meus olhos limpos, queridos? Vocês compreendem? O Eterno precisa de pessoas, precisa-se de tiradores de farpas, de olhos. É isso a placa que está lá no céu. O Eterno precisa de pessoas, porém essas pessoas têm que o quê? Elas estarem vivendo uma vida, queridos, eu tenho de me santificar, eu tenho de viver uma vida correta, eu tenho de viver uma vida clara diante de Adonai, para ter uma sabedoria da Ruach, para ajudar pessoas com problemas que, queridos, olha, honestamente, são coisas que às vezes eu falo, Senhor, o que nós vamos fazer aqui? E há solução, sempre há solução. É importante que você possa compreender que essas coisas, elas estão diante do Eterno, de uma maneira bastante clara, para que nós possamos ajudar as pessoas, meus queridos, ajudar as pessoas em nome de Yeshua HaMashiach. Outra questão bastante complexa que as pessoas também não compreenderam: se você for diante do altar trazendo uma oferta para o Eterno, e ali você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é que você tem algo contra o teu irmão, queridos. Aí o problema é do irmão. Se você tem algo contra alguém, o problema é seu, querido, de estar julgando, ou talvez a situação te fizeram mal mesmo. Eu vou usar um exemplo do que aconteceu hoje.
que eu espero que possa ajudar vocês. Duas pessoas muito amadas do meu coração, muito amadas mesmo. Eu acredito que é por causa do programa aqui, O Som do Céu. Amadas, amadas mesmo. Eu realmente não entro muito no Facebook meu, que é o pessoal, onde está minha família, onde está o grupo científico, eu não entro muito naquele Facebook. Mas eu entrei no Facebook e percebi que aquelas duas pessoas queridas minhas, elas não são mais minhas amigas, não é? E aquilo me trouxe sérios pensamentos, não é? Eu falei, poxa, mas o que foi que eu fiz para essas pessoas? Pensei que elas pudessem ter algo contra mim, porque aí a obrigação é minha, queridos. Procurei as duas correndo, não é? E fui lá, perguntei para elas, escuta aqui, eu fiz alguma coisa contra vocês? Tem alguma coisa que eu fiz contra vocês que eu possa me retratar? Que eu tenha de corrigir? Queridos, todas as vezes que você imaginar que tem alguém contra a sua vida, o problema é seu. Queridos, é importante vocês compreenderem isso, porque o que eu entendi é que vocês não percebem a gravidade disso. Queridos, quando alguém está mal com você, virou a cara para você, o problema é seu. Você tem que saber o que você fez. Não é o problema do outro. Mas o orgulho humano, ele faz com que nós tomemos uma atitude, virou a cara para mim, essa pessoa... Queridos, o problema é nosso. A Escritura diz o seguinte, eu não posso participar do Seudat Mashiach, da ceia, da celebração do Messias, se eu não soubesse porque essas duas meninas cancelaram a amizade comigo no Facebook, queridos. Queridos, isso é muito sério. Se você não entender a base da essência do... Querida, o marido está bravo com você, você tem de ir lá e perguntar, querido, eu fiz alguma coisa? Me perdoe, me dá a ocasião. O que eu escrevi para elas, eu não podia nem pedir perdão, porque eu não sabia o que eu tinha feito. Então eu falei, por favor, me diga o que eu fiz para que eu possa me retratar. Porque eu não tinha arrependimento algum para pedir perdão. Eu não sabia o que eu fiz. A pessoa tem que te dar subsídio para você se arrepender. Porque também, se a pessoa ficar muda, queridos, aí não é problema seu. O marido virou a cara para a mulher, tá bravo lá, irado, iracundo. Esposa, chegue para ele e pergunte, querido, eu fiz alguma coisa para você? Eu fiz alguma coisa de errado, que eu tenha de me retratar, que eu tenha de fazer? Esse problema é seu, minha irmã, não é? Ele está bravo, agora quer saber de uma coisa? Vou dormir de calça jeans. Queridos, não é isso que o Eterno espera de vocês, não é? É importante que você veja, ele está zangado com você, talvez não seja com você, por isso é bom você perguntar. Talvez ele está zangado com o trabalho, está zangado com uma outra coisa, não tem nada a ver com a sua vida. Então é importante que você saiba o contexto com a sua vida. Por exemplo, nós precisamos ter a sabedoria que desce do alto para compreender quando a gente magoa alguém, queridos, não é? Marido, sua esposa está zangada com você, pergunte para ela, querida, eu fiz alguma coisa? Ou amorzinho, ou bombonzinho, não importa como é que minha coelhinha, não é? Eu tenho um casal amado meu, são alemães, não é? Eles chamam ela de Schatz, né? Que é um carinhosíssimo em alemão, o chamamento que ele faz para ela. Cada um tem a sua maneira própria de chamar a pessoa que ama. Então é importante que vocês entendam, amados do meu coração, é importante que vocês saibam que quando você ferir alguém, você tem que se retratar. O Eterno não espera que a pessoa venha para você e fale, olha, você pisou na bola comigo, se endireite. O Eterno espera de você, em todas as minhas relações, queridos. Se eu percebo que eu passei do limite, eu vou lá e me retrato, tá bom? Então é importante que vocês possam compreender isso. Esse dever não é do outro que está ferido, queridos. Esse dever é nosso que ferimos, talvez nem sabemos que nós ferimos. Mas a gente tem de ir lá, nós ferimos a amizade com aquela pessoa, nós ferimos o relacionamento. Nós não podemos oferecer louvor, nós não podemos orar enquanto a gente não se retratar com as pessoas que têm algo contra nossas vidas. Essa responsabilidade é nossa. Tá alguma coisa que não está bem, queridos? Mas pode ser até no Facebook. Tente corrigir isso enquanto está a caminho. Por quê, queridos? Porque o que acontece com aquela dívida que não é perdoada? Você vai me pagar quando você puder, lembrou? Vocês lembraram? E você sabe o que está no texto que nós lemos. Se entra sem demora,
em acordo com o seu adversário. Do contrário, ele vai te entregar na mão dos verdugos e eles vão te pôr no cárcere. E você não vai sair dali até você pagar o último centavo. Porque o pecado é dívida, queridos. O próprio Eterno trata o pecado como dívida financeira, quando ele diz: um homem devia muito para o rei, e o rei lhe perdoou toda a dívida, mas o outro que devia a ele pouco, ele não perdoou a dívida e colocou ele no cárcere e falou que ele não sairia de lá enquanto ele não pagasse, queridos. Queridos, todas as pessoas que pecam contra nós podemos mandar para o cárcere. Todas as pessoas que pecam contra a gente, não importa o tamanho do pecado. A dívida, queridos, você pode estar devendo R$1 na esquina, lá no bar do pão de queijo, não é R$1, né, queridos? Pão de queijo não é mais R$1. Mas você pode estar devendo um cafezinho lá na esquina, mas você pode estar devendo 1 milhão, 2 milhões, 9 milhões, 10 milhões. A dívida é dívida, queridos. Nós não podemos dever a ninguém coisa alguma, exceto o amor. A gente sempre vai poder amar mais. Será que deu para você compreender agora o que é perdão? O que é o perdão que o Eterno exige de você? Perdoou, acabou, queridos. Está perdoado, acabou. Aquilo ali, imagina que você chega para o seu amigo falou: olha, está perdoada a sua dívida. Perdoou, acabou ali, queridos. Ali não se menciona mais sobre isso. Não se menciona. Do contrário, você não perdoou. Você subtraiu para utilizar como arma em outra situação. Tá bom? Então, queridos, se todos vivessem assim, pedindo perdão das coisas erradas que fazem de verdade, porque tem que se arrepender. Para se arrepender, eu tenho que saber o que eu fiz. Por isso eu escrevi para as duas. Escrevi: queridas, o que eu fiz? Me diga o que eu fiz para que eu possa me retratar. Porque eu as amo, eu quero viver bem com elas, não é? Agora, amados, nós fizemos algo, e sempre eu ajo assim, queridos. Essa semana no Facebook também teve uma situação de uma pessoa que ela se sentiu ofendida da maneira que eu escrevi para ela, e eu fui lá e me retratei. Eu falei: olha, me perdoe se eu fui rude. Ela escreveu: foi sim, não é? Uma pessoa muito sensível, com uma história ímpar, não é? Então, queridos, às vezes, por exemplo, o que você está fazendo não é pecado, mas fere a pessoa por ela ter uma sensibilidade diferenciada das outras pessoas. Então, eu pequei contra a vida dela. E eu tinha de me retratar. E não, o que eu fiz foi o seguinte: olha, não traga para o nosso meio referências de pessoas que são espíritas. Eu não escrevi isso. Mas o fato é que ela trouxe uma referência de uma pessoa espírita para dentro do grupo. E eu fui lá e não falei nada contra a pessoa nem está presente, nem vou mencionar o nome da pessoa. Mas aí eu coloquei, eu falei: olha, não traga como referência para o nosso grupo, porque eu zelo pela vida de todos que estão lendo isso aqui. Ela ficou extremamente aborrecida e foi uma bênção. Porque ali eu pude falar para ela a importância dela na minha vida, pude ministrá-la, pude falar para ela as coisas como realmente são. E é uma pessoa muito querida, da minha vida muito querida, mas eu pude me retratar. Por quê? Se eu falasse assim com outras pessoas mais próximas, as pessoas mais próximas, ninguém ia fazer uma postagem daquela também, né? Então não tem nem como eu comparar isso. Mas assim, talvez se eu falasse com alguém uma outra postagem: olha, não gostei dessa postagem, estou removendo. Ah, tudo bem, Céu, valeu. Já fiz isso com várias pessoas. Eu estou removendo, tá joia. Com ela foi agressivo, queridos, não é? Ela achou que eu fui rude, não é? Eu não considerei uma postagem dela. Então, queridos, nisso exige eu pedir perdão, mesmo eu sabendo que eu não tive intenção, mas eu aferi sem saber. Por isso nós temos de ir lá. Imagina, senão eu não posso orar, eu não posso fazer absolutamente nada, eu não posso louvar, eu não posso fazer nada enquanto alguém tiver algo contra mim. Pedir perdão, não me perdoou, passei a peteca para o outro, queridos. O problema não é mais meu, mas aí para eu pedir perdão eu tenho de me arrepender verdadeiramente. Por exemplo, essa pessoa amada, eu já descobri que ela é extremamente sensível, então eu tenho um modo de tratá-la que vai ter de ser diferenciado, mas a gente só aprende como as pessoas são andando juntos. Então, por exemplo, eu posso tratar um filho meu de uma maneira, que é o filho mais próximo, às vezes falando algumas verdades, que para aquele filho que está um pouco mais distante eu não vou poder falar, porque a pessoa está um pouco mais distante de mim, e ela não vai entender aquilo que eu estou dizendo. Pode até ver que eu estou me metendo na vida dela. Você compreende, queridos? É importante que você compreenda que a questão do perdão, você só cuida do seu narizinho, entendeu? É só da sua vida. Você tem de se retratar quando você peca, quando você erra contra alguém. Quando você não sabe, procure saber se você pecou contra a pessoa. Por exemplo, contra essa pessoa eu pequei, porque eu fui rude diante da sensibilidade dela, a maneira que eu a tratei, eu fui rude para com ela. E eu pude pedir perdão, de fato eu pude me arrepender e nunca mais eu vou fazer.
Vocês entendem, queridos? Eu entendi que aquilo para ela é extremamente agressivo. Então, é importante que vocês possam discernir o que é perdoar. Se você não perdoa alguém, você põe a pessoa no cárcere. Ela vai ficar presa ali até que pague o último centavo. Nós não temos o direito de fazer isso com as pessoas, queridos. Vocês compreendem? Então, assim, o juiz, ele pode absolver alguém, não é? Então, a pessoa está lá, olha, considero essa pessoa culpada, ou seja, eu não perdoo. Não perdoo, julguei aqui, eu não perdoo. Essa pessoa vai presa, tudo bem? Ela pecou contra o juiz, ela pecou contra as pessoas, contra a lei que o juiz representa. Ela foi presa, ela cumpriu a pena. Ela sai de lá e ela vai pedir emprego. Por que ela não encontra, queridos? Por que o ex-presidiário tem tanta dificuldade de encontrar emprego? Vocês podem me dizer? Porque o juiz condenou, a pessoa cumpriu a pena, pagou, ficou lá até pagar o último centavo, ou a última parcela da dívida dele, mas aí a sociedade não perdoa, queridos. Vocês compreendem isso? A sociedade não perdoa o crime que aquela pessoa cometeu contra terceiros. Essa pessoa cometeu um crime de latrocínio. Queridos, nesse país, enquanto não se descobre o que as pessoas fazem, não tem problema. Elas podem pecar à vontade. Mas se descobrir o que elas estão fazendo, nesse país é assim. As pessoas, infelizmente, lamentavelmente, acabam agindo dessa maneira hipócrita, onde tudo é permitido desde que não seja divulgado. E vamos aproveitar aqui esse programa para dizer com muita clareza, não é? Que nós precisamos perdoar, queridos. Nós precisamos perdoar o que o Eterno perdoa por meio das nossas vidas. Nós somos seres que podem perdoar. Yeshua, como eu disse, não precisava morrer para perdoar ninguém, queridos. Não é? Yeshua já perdoava pecados de terceiros em vida. Pecado contra terceiros em vida. Ele já fazia isso. Tá bom? É importante vocês compreenderem isso. Mas nós não temos essa habilidade de perdoar pecados contra terceiros, queridos. Se o meu filho pecou contra o meu marido, não adianta ele vir para mim chateado e triste que ele pecou. Ele tem que ir lá e resolver com o meu marido. Entende? Se o meu marido pecou contra o meu filho, não adianta ele falar, poxa, eu estou aborrecido com o que eu fiz. Ele tem que tratar com o meu filho. Tá bom, queridos? E todas as vezes, nós não temos que ficar preocupados com a pessoa que pecou contra a gente. Nós temos de nos preocupar com nós termos pecado contra outra pessoa. Eu espero que isso fique claro no seu coração. شب خرخمان